Vamos pensar o cara que, classicamente, teve uma lesão ali no joelho, passou por uma cirurgia e teve o dano local. Você tem que depois melhorar a condição dessa articulação. Tem que também trabalhar ali um pouquinho o periarticular para dar condição para essa articulação voltar ao mínimo de funcionalidade esperada dela. Mas tem nesse período já um pouco de adaptação que esse cara vai ter que fazer para seguir com a vida dele, né? Um pouco dessas adaptações, dependendo, elas podem se tornar viciosas e atrapalhar. Então, gerar uma descarga de peso assimétrica, gerar ali alguma coisa de uma preferência de apoio, alguma coisa do tipo, e que talvez você também precise antecipar sempre que você deseja avançar para o próximo ponto. Então, vamos supor, o cara lá está com as muletinhas, bilateral, fazendo apoio de um lado, apoio muito discreto ali do outro lado, sei lá, e você sabe que o próximo ponto é tirar uma das muletas, tá? Para ele ter a segurança para isso, qual que será a próxima necessidade? Ele vai precisar de, por exemplo, fazer uma carga um pouco maior, confiar nessa perna, ter um mínimo de força, sustentação. Opa, então se eu sei que o próximo step é esse, eu tenho um batalhão de recursos que podem me conduzir a essa construção. Aí o próximo é sem nenhuma, mas talvez ele continue ali com alguma assimetria. Puta, qual a consequência que essa assimetria pode... E aí você consegue ir desdobrando. Então, acima de tudo, eu acho que um pensamento em prol da funcionalidade ajuda muito a gente a entender isso. E aí a gente pode construir da funcionalidade final desejada e fazer o quebra-cabeça voltando até chegar no ponto atual que esse cara tá. E aí você vai decompondo ali com as necessidades, as capacidades e tudo que ele precisa para construir step a step até chegar lá no final e percorrendo, né, caminhos de ida e volta, nem que seja mentalmente, do qual que é o próximo passo, onde eu quero chegar, o que eu tenho que construir, o que é necessário para esse próximo passo, para você se antecipar sempre que possível, né? Sim, eu acho que é legal a gente, esse vai e volta no processo temporal aí é interessante. Se a gente for lá na frente, lá na ponta, esse cara tá no timing em termos do que se espera da cirurgia que ele fez. Da gente pensar com critérios relevantes aí, se ele volta ou não. Aí, esse olhar para a ponta final é justamente o olhar de quais são as necessidades nessa ponta final, né? E aí isso varia, né? A gente está falando de retorno ao esporte, vamos falar, né? Qual que é o esporte, né? Quais as demandas daquele esporte? Então, vamos citar aqui, a gente está citando exemplos clássicos, vamos citar o jogador de futebol, né? Depende do quê? Depende de posição, né? Depende até eventualmente pode variar de acordo com a carga do treino desse cara, se esse cara tá mais na reserva, ou ele é bem participativo, é importante, esse tipo de coisa pode influenciar, mas quais as demandas mecânicas para o aparelho locomotor dele, na posição que ele tá, o estilo de jogo dele dentro daquela posição, que tipo de demanda ele impõe sobre o aparelho locomotor. A partir dessa ideia de quais são as demandas daquele atleta especificamente, você consegue personalizar muito, né? Você consegue personalizar muito. Então, sai do que é o protocolo de reabilitação visando o retorno ao futebol. É o programa de reabilitação visando o retorno ao futebol competitivo do atleta X que joga na posição tal e tem um estilo de jogo assim, assado. Se você tem isso lá no final, de novo, faz a escadinha que você propôs. Vai olhando para trás. O que a gente precisa construir ao longo do caminho para que, no final das contas, não aconteça aquilo que eu citei no início do podcast, que é chegar só no final e ter que pensar nessas necessidades e ter que correr atrás. E isso nada mais é do que um caminho de hierarquizar as prioridades já, desde o início, porque tem coisas que você vai conseguir conquistar com maior facilidade e mais precoce, e tem coisas que vão necessariamente depender de steps anteriores. Se você mirar nisso,
vai dar errado, porque se você não construir o step anterior, não vai dar certo.